Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, vocês que rezam conosco através da Rádio Liberdade FM, do nosso canal no YouTube, Meditando a Palavra, vocês todos aqui nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Avanhandava, reunidos que estamos neste dia eucarístico, quarta-feira da 7ª semana da Santa Páscoa, hoje dia 4 de junho. Vivemos esse mês bonito, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e com ele ao Imaculado Coração de Maria. Vivemos esta novena em preparação à solenidade de Pentecostes e nos encontramos justamente nessa semana de oração pela unidade dos cristãos. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, no último sábado, na festa da visitação de Nossa Senhora, celebrou uma ordenação sacerdotal em Roma, ordenando 11 novos sacerdotes. E na homilia da ordenação, ele assim dizia: é tempo de reconstruir a credibilidade da Igreja. E ele dirá ainda: não somos perfeitos, mas temos que ser credíveis. Palavras do Papa Leão XIV. E nós estamos acompanhando na liturgia dessa semana este capítulo 17 do Evangelho de São João, conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, e eu me arrisco dar um outro nome também, a oração maternal de Jesus, porque ele, preocupado com os seus discípulos, ou seja, vocês e eu, ele faz uma oração tão carinhosa ao Pai, por você, por mim. E ele diz: Pai, eu não vou estar mais fisicamente no meio deles. Então guarda-os do maligno, conserva eles na unidade, igual mãe da gente. Quando a gente às vezes precisa viajar ou vai ter que morar fora, e a mãe faz aquela lista de recomendação. Não conversa com estranho, quando for atravessar a rua, olha para os dois lados e assim por diante. Jesus, ele mesmo vai dizer que ele gostaria de nos reunir debaixo das suas asas, e a expressão dele, como uma galinha reúne os pintinhos para poder nos proteger e guardar. Nesta oração, Jesus, além de pedir ao Pai que nos defenda do maligno, porque é nesse mundo do qual o maligno é o chefe, é neste mundo, é na realidade onde cada um de nós vivemos, que Deus espera o nosso testemunho. Então você que vive meio fora do espaço, fora da casinha, numa realidade alternativa da vida, põe os dois pés no chão, porque é justamente nesse mundo, marcado por alegrias, esperanças, dificuldades e tristezas, angústias e sonhos, em momentos muito felizes e em momentos muito desafiadores, é neste mundo que nós vivemos e não existe outro. Já Santa Teresinha dizia: é preciso florescer no lixo que Deus te semeou. Ela nem diz no jardim que Deus semeou, é no lixo. Ou seja, ali, com toda a fraqueza e fragilidade humana do ambiente que você vive, é ali que Deus espera que você seja sinal dele para o mundo. E consciente Jesus das dificuldades desse mundo, das dificuldades dos ambientes em que a gente vive, ele vai dizer: Pai, eu não peço que o Senhor retire eles do mundo. Os meus apóstolos, meus seguidores, não podem ser gente alienada, fora da realidade. Conserva eles ali, mas guarda eles do poder do maligno. Ou seja, Deus jamais permitirá que nós sejamos tentados acima das nossas forças. O amor de Deus é que nos sustenta. E nos sustenta
e faz para nós um pedido que nós, embora diferentes, mantenhamos a unidade. E por isso a Igreja do Brasil dedica essa semana à unidade dos cristãos. E eu falava domingo na missa da noite, se não me falha a memória, que eu rezava por primeiro pela unidade dos católicos. Depois a gente reza pela nossa união com os demais cristãos que não são católicos. Mas rezar pela unidade dentro da própria Igreja Católica, que muitas vezes é polarizada entre tradicionalistas, progressistas, que é muitas vezes dividida pelas fraquezas humanas dos seus membros, porque um tem esse jeito, eu já não gosto do outro, eu já difamo a vida do fulano, porque me olhou feio, eu já não apareço mais. Cuidado! Um outro Papa, já canonizado, São João 23, ele dizia: o pior escândalo que nós cristãos damos para o mundo é o escândalo da nossa divisão. E é um fato. Se nós olhamos a palavra diabo em grego, ela significa justamente isso, o divisor. E em cada Santa Missa nós repetimos pelo menos 2 vezes que quem nos uniu e quem nos reuniu foi o amor de Cristo. Ora, se aquilo que me une a Clarice não é superior àquilo que me divide da Clarice, então quer dizer que na minha vida tem mais poder o diabo que divide do que o Cristo que une? Vocês acabaram de responder para mim? O amor de Cristo, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Daqui a pouco vocês vão dizer: o amor de Cristo nos uniu, mas eu não converso com o Djalma. Mas que amor de Cristo é esse que une? Então pergunte, você embora católico, eu embora sacerdote, você embora leigo, leiga, consagrado, nós somos adoradores do Cristo que une ou do diabo que divide? Basta nos olharmos a nossa vida. Quando nós, ao invés de sermos promotores de reconciliação e de unidade, nós vamos esparramando semente de desunião, seja pelo nosso jeito de ser, seja por aquilo que nós falamos, seja pelos nossos comentários, seja pelas nossas atitudes. E desta tentação e desta conversão, nenhum de nós estamos livres e isentos. Eu preciso me converter todo dia em um padre que promova a unidade. Eu preciso ser um sacerdote que, apesar dos meus pecados que não são poucos, procure manter o rebanho unido. E não é fácil. Como você precisa fazer com que a sua vida seja para o mundo já dividido pela guerra, já dividido pela ideologia, já dividido por filosofias, partidarismos. É preciso que você, onde quer que você esteja, seja instrumento de unidade. Como é que nós, cristãos, vamos pregar a unidade para o mundo dividido, se quando eles nos veem, eles dizem: mas espera lá, eles estão querendo de nós uma coisa que eles mesmos não vivem? Por isso, continuará Jesus na oração sacerdotal: Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia. Dirá Jesus, neste mesmo capítulo 17, que o sinal de credibilidade para o mundo do Evangelho é a nossa unidade, que não significa uniformidade. Olhem os santos, que mosaico são os santos da igreja, não são uniformes. Cada um tem um dom, um carisma diferente, cada um tem um temperamento, um jeitão diferente. Mas vejam, quando se fala do que une o amor de Cristo,
as diferenças caem por terra. Pensemos em São Pedro e São Paulo, e nós vamos celebrá-los agora no final desse mês. São Pedro e São Paulo que tiveram rusga, deu faísca, mas perceberam que o motivo que os unia, ou seja, Jesus, é infinitamente maior do que as picuinhas humanas que nos dividem. Peçamos hoje a Nossa Senhora, ela que juntamente com São José souberam viver unidos por causa de Cristo, que alcancem para nós e para toda a Igreja Católica no mundo inteiro a graça de sermos instrumentos de paz e unidade, feito pela guerra e pela discórdia. E aí, nós que comungamos do mesmo pão e cálice, nos alimentamos da mesma palavra, recebemos o mesmo batismo, temos a mesma mãe que é a Virgem Maria, possamos também pedir e promover com as outras comunidades cristãs a unidade na fé, para que o quanto antes se cumpra o desejo de Jesus, que haja um só rebanho e um só pastor. E assim todos nós participemos do céu, onde Cristo será tudo em todos, e com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Amém.